Eles não queriam mais o governo teocrático, eles queriam a monarquia. Eles estavam clamando, eles estavam insistindo, eles estavam pedindo. Samuel, que era o profeta da época, era o interlocutor do Senhor, de Deus, eles estavam dizendo assim: Samuel, nós queremos um rei, todas as cidades, todas as regiões têm um rei para os liderar, todas as cidades têm alguém que os guie, né, quando há guerra, nas batalhas, e nós não queremos mais um governo teocrático, nós queremos, né, um governo de uma monarquia. Hoje nós vivemos na democracia, pelo menos pela fé. Pela fé, vivemos um governo democrático. O povo vivia um governo teocrático, mas eles estavam clamando por um rei. E a Bíblia diz no capítulo 8 que Samuel começa a clamar a Deus e dizer: Senhor, eles têm me rejeitado, eles não querem mais que eu fale com eles, eles não querem mais que eu seja o profeta e entregue o recado, eles querem um rei e eu não sei o que fazer. E Deus diz assim: Samuel, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram primeiro a mim, Samuel. Mas eu lhes darei um rei. Eu ouvi a oração deste povo e eu vou lhe dar um rei. E aí começa uma história interessante. A Bíblia diz que o Senhor começa a preparar um homem para reinar sobre Israel. E essa história começa através de um personagem chamado Saul. Só que olha que coisa interessante, a Bíblia vai nos dizer que Saul era um homem rico, seu pai era um homem rico, o seu pai era um homem rico, Saul era um jovem bonito. A Bíblia diz que os homens mais altos de Israel estavam no ombro de Saul. Então a primeira lição, o primeiro ponto que eu aprendo com esta passagem é como trazer Saul para o propósito que Deus tinha. É como se Deus estivesse falando hoje ao teu coração, como trazer a Ieque Costeira para o plano que eu tenho para eles, de acender a chama e de conquistarmos essa cidade para Jesus. Um aleluia bem tímido. Vou dar mais uma chance. É como se Deus estivesse dizendo hoje: como é que eu vou encher, incendiar minha igreja do fogo do Espírito para levá-los a uma nova dimensão, aonde eles profetizem, onde o que eles falarem aconteçam. Essa pessoa é você, meu irmão. Levanta a tua mão direita e diga assim: essa bênção é para mim, essa bênção é para minha casa, essa bênção é para minha família. Tome posse dessa palavra. Então, como trazer Saul para um propósito? Saul, um homem rico, Saul, um homem influente, mas Deus precisava trazê-lo para o propósito. E como é que isso seria possível? A Bíblia diz então que, do nada, sumiram as jumentas de seu pai. E diz para Saul: Saul, vá procurar as jumentas, pegue um servo e vá procurar as jumentas. E eles começaram uma caminhada de 3 dias, diga comigo, 3 dias. E nesses 3 dias eles não encontraram as jumentas de seu pai. E aí Saul fala então para o servo, fala: olha, vamos voltar para casa, porque o meu pai vai começar a preocupar-se comigo e não mais com as jumentas. E o servo diz assim: não vamos voltar para casa. Eu conheço um homem de Deus, eu conheço um profeta, que ele poderá nos apontar o caminho. Segunda lição que eu aprendo com este texto é: quando você anda com a pessoa certa, milagres acontecem. Diga glória a Deus. Quando você anda com alguém que está com a chama do fogo do Espírito Santo acesa, você também torna-se um labareda de fogo. Quando você anda com alguém que está posicionado, a bênção também vem sobre a tua vida. Aleluia. Então a Bíblia vai nos dizer que o servo falou para Saul: Saul, eu conheço um homem, eu conheço um profeta, vamos até ele e quem sabe ele nos aponte o caminho a seguir. E o Saul disse: mas nós não temos nada, eu não tenho nada a oferecer, a nossa comida está acabando, o que é que nós vamos dar a esse homem de Deus? E o servo disse: eu tenho aqui 3 gramas de prata, vamos dar isso a ele,
Eu aprendo uma lição com este texto. Quando você anda com o homem de Deus, ele sempre tem uma palavra para você. Quando você anda com um homem ou uma mulher de Deus, essa pessoa vai te dar um conselho, uma palavra de sabedoria. Essa pessoa vai ter um discernimento, quem sabe, do Senhor para te orientar em alguma área. Quando você anda com alguém que é posicionado no reino dos céus, os milagres acontecem sobre a sua vida. Receba nessa noite essa palavra para que a chama do Espírito aqueça a tua alma. Então nós entendemos o quê? Olha lá. As jumentas de Saul se perderam. Saul queria voltar embora, mas ia chegar em casa frustrado. Meu pai me deu uma missão e agora eu não vou conseguir cumprir essa missão. Mas Deus sempre tem a última palavra. A última palavra sempre vem dos céus, porque Deus não é Deus de confusão. O Deus que você serve não é Deus de confusão. Olha que interessante. Olha, vamos tentar. Isso aqui não é uma alegoria, não é uma parábola, não é uma hipérbola, não é uma metáfora. Isso aqui foi um fato real. De fato aconteceu. Não é uma teofania. Essa história é uma história real. Vamos tentar construir um raciocínio a respeito disso. Pense comigo. Os animais do pai de Saul se perderam. Saul sai atrás dos animais, não encontra. Queridos, principalmente quem já esteve lá em Israel sabe. Eu já tive algumas vezes lá e nós sabemos que dificilmente você vê uma quantidade imensa de animais se perder. Certamente alguém iria dizer, eu vi, elas foram para lá. Elas estão lá. Passaram por aqui. Estão na casa do seu João, ele viu tudo, guardou tudo lá, está dando água e ração, né? Pasto. Mas sumimos uma quantidade grande de jumentas. Olha que coisa interessante o que diz o versículo de número 16. Amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder do meu povo. Ele libertará o meu povo da mão dos filisteus. Olha que palavra importante para a tua noite, para te dar destino. Saul estava em uma região, do outro lado estava o profeta Samuel, e Deus já estava revelando a Samuel, dizendo, amanhã vai chegar uma pessoa até você, e essa pessoa que chegar, você vai ungir ele como líder, você vai ungir ele como rei. Repito, levante a sua mão direita e diga assim, o Deus que eu sirvo não me confunde, porque ele não é Deus de confusão. Quando ele fala, e eu acredito, o milagre chega. Aleluia. Olha que interessante. Unja-o como líder, porque ele vai libertar da mão dos filisteus. Olha o versículo 17. Quando Saul viu o Senhor, disse, este é o homem de quem eu falei, e ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel, versículo 18, na entrada da cidade, ele perguntou, por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel, eu sou o vidente, vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo, e amanhã cedo eu te contarei a você tudo o que quer saber, e o deixarei ir. Versículo 20, agora você precisa dar uma glória a Deus. Quanto as jumentas de seu pai, deixa na tela para que eles acompanhem ali comigo, olha, quanto as jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, elas já foram encontradas.
Irmão, você não tem noção do que. Tente viver essa cena. O cara preocupado com o rebanho do seu pai, ele preocupado com não frustrar o projeto da missão que seu pai havia lhe dado. De repente, ele sai daquele ambiente, entra num ambiente profético, onde Deus já havia revelado ao profeta qual seria a palavra que ele ia entregar para Saul, para mudar o destino de Saul. De repente, aquela preocupação no coração de Saul cai por terra, porque quando Deus fala, ele cumpre e ele traz paz sobre o teu coração. A Bíblia vai dizer aqui: quanto as jumentas de teu pai, fique tranquila, elas foram encontradas. Quem que tinha passado um WhatsApp para Samuel? Quem que tinha contado para ele? Ele não sabia de nada. Mas Deus não é Deus de confusão. Você é escolhido por Deus para grandes coisas. Você está num ambiente profético. Você vai viver 4 dias aqui altamente proféticos, onde destinos poderão ser transformados para melhor. Só vai depender do teu nível de receber a palavra e compreender aquilo que Deus tem para a sua vida. Só que Saul, sabe o que é que ele fez? Este é versículo 20, né? Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Preste muita atenção, a palavra começa a falar ao seu coração. Saul preocupado com os animais, Saul não entendeu nada, mas de repente ele começa a perceber: opa, não é só os animais, Deus tem algo a mais para mim. Enquanto Saul estava preocupado apenas com as jumentas de seu pai, Deus queria revelar a Saul o plano que ele tinha. Samuel começa dizendo assim: Saul, vem cá, eu quero mostrar para você qual é a geografia. Tem jovens aqui cheios do Espírito Santo? Tem jovens cheios do Espírito Santo? Então receba essa palavra. Eu quero mostrar qual é a geografia que você vai reinar. Eu quero mostrar como é que você vai governar sobre o meu povo. Eu quero mostrar para você como é que você vai liderar. Mas Saul ainda preocupado com as jumentas. Nessa noite, irmãos, nós precisamos entender que algumas coisas precisam ser deixadas de lado para que o novo que Deus tem para a sua vida aconteça. Você precisa ouvir a voz profética, você precisa ouvir a voz do Espírito, você precisa ouvir a voz de Deus, a voz do seu pastor para mudar destino. A gente anda de igreja em igreja, ouve pessoas, mas não aplicamos e não absorvemos quase nada. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra de destino sobre a tua vida. Se você crê, dê um glória a Deus. Se você crê, glorifique a Deus. Mas Saul estava preocupado, irmãos. Você percebe? Olha que interessante. E a quem pertencerá tudo que é precioso em Israel, senão a você e a tua família. Ei, acho que ali caiu a ficha dele, pastor Eduardo. Ali acho que ele se tocou. Ei, eu não te trouxe aqui para encontrar as jumentas. Eu trouxe aqui para revelar o plano que Deus tem sobre a sua vida. Não adianta nós falarmos de fatos históricos se não aplicarmos na nossa vida cotidiana. Então receba uma palavra profética. Quem sabe você veio aqui com uma expectativa de sair aqui falando em língua estranha, cheio do fogo, mas quem sabe Deus te trouxe aqui para mudar destino dentro da tua casa. Aquilo que estava perdido hoje começa a ter restauração. Deus está trazendo restauração sobre muitos aqui hoje. Só que o que acontece? Olha o que o texto vai nos dizer. Esses somos nós. Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, o menor da tribo da casa de meu pai? O menor do clã de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás dizendo isso? Ei, repreenda isso sobre a tua vida hoje.
Eu sei que muitos já fazem isso. Saul estava dizendo assim para Samuel: Samuel, você está dizendo que eu vou reinar, que eu vou geograficamente conquistar territórios, que eu vou ter grandes exércitos, que eu vou liderar sobre pessoas, mas como que isso pode acontecer comigo, que sou o menor da tribo de Benjamim? O clã, a tribo de Benjamim é uma das menores. Ei, um de Deus mais um não é dois. Deus não depende do seu passado para construir o seu futuro. Deus depende do seu posicionamento hoje, de como você recebe e assimila a palavra, para você viver um novo nível. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Você precisa entender que Deus está hoje mudando o destino de várias áreas da vida de muitos. Foi assim que ele aconteceu comigo. Muitas vezes nós ficamos pensando, preocupados. Ai, cadê as jumentas de meu pai? Focado apenas no problema. Focado apenas nas contas, boleto para pagar. Todo mundo tem. E eles sempre vencem. Eles são vencedores. Boleto para pagar, todo mundo tem. E eles sempre vencem. Mas ei, e a glória de Deus? E o poder de Deus? E os dons que Deus derramou sobre a igreja? Os frutos do Espírito? Quem sabe Deus nessa noite quer levantar aqui pessoas com dons. Palavra de sabedoria, palavra de revelação, com discernimento, com dom de maravilhas, dom de cura. Quem sabe Deus te trouxe nessa conferência para fazer de você uma voz profética em ambientes que precisam. Quem sabe você precisa sair daqui hoje cheio da presença dele para você ser luz lá em meio às trevas. Quem sabe dentro da tua casa a tua palavra não é ouvida, mas o Senhor te trouxe aqui para te levantar como um homem e uma mulher de Deus, para que você profetize. Você está num ambiente profético, então não se diminua. Ai, mas eu não tenho credencial, o pastor não me dá oportunidade. Ei, você é menor apenas do que os anjos. Você é menor apenas do que os anjos, irmãos. Deus levantou a igreja e a igreja é você para pregar o evangelho, para profetizar aquele que está quase morto. Deus levantou jovens para esse tempo nessa cidade. Deus tem levantado jovens para liberar palavras sobre essa cidade. Fique atento ao que Deus está fazendo. Eu tenho a plena certeza que até o final você vai sair daqui glorificando, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Então Saul começou a dizer: eu sou menor, não vai acontecer nada disso comigo. Irmãos, quando ainda criança, minha mãe disse assim para mim: ixi, uma vez nós almoçando em família, eu já era até casado, ela falou: Paulo, você era tão magrinho quando você nasceu que eu achei que você não ia nem vingar. Por isso que eu cultivo esse cemitério de picanha aqui, ó, para mostrar para ela que ela estava errada. Quantas vezes nós ouvimos palavras de afronta dizendo: você quando casar você vai ver o que é sofrer. Quando você casar, quando você tiver 18 anos, você vai ver como a vida é dura. Quantas vezes nós machucamos pessoas com palavras, ou somos machucados por palavras, ou colocam em nós crenças que nos limitam de avançar para novos níveis, porque estamos presos naquilo e achamos que aquilo de fato é uma verdade, quando na verdade Jesus já trouxe libertação, Jesus já trouxe vida para você, Jesus já pagou o preço para que você nele seja mais do que vencedor. Mas nós ficamos com esse sentimento de Saul: eu sou menor, eu não consigo, eu não posso. Quem disse que você não pode, se o Senhor está dizendo que você pode todas as coisas nele? É assim que Deus faz, irmãos. Deus se manifesta nesse ambiente. Ele tira o necessitado do montouro e faz-se assentar junto a príncipes. Pelo menos um aleluia aqui, 2 glória a Deus ali. Você precisa receber essa palavra. Eu vou te dizer o porquê que você precisa receber essa palavra, irmãos. Ninguém dava nada, ninguém acreditava no que Deus poderia fazer a minha vida.
Deus me deu uma família abençoada, uma esposa sábia. Deus me deu 2 empresas para que eu pudesse, amado irmão, também ter o meu sustento, pagar o estudo dos meus filhos. Se eu for ficar falando aqui, vai ficar até chato do que Deus fez, faz e está fazendo e continuará a fazer. Mas quem está aqui hoje pregando é um milagre vivo. Você não tem noção de onde Deus me tirou, o que Ele fez na minha vida. E eu tenho falado isso porque eu tenho a plena convicção que o mesmo Deus que mudou a história da minha vida, tirando eu do lamaçal do pecado, da imundícia, da morte, e mudou a história, o cenário, a vida e tudo, Ele está aqui nessa noite, Ele quer fazer muito mais sobre a tua vida. Olha que texto interessante. Versículo 22, então Samuel levou Saul ao seu servo para a sala e deu-lhes um lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. Eu quero que você receba, olha a terceira lição que eu aprendo com esta palavra. Deus tem um lugar de honra para a sua vida. Irmãos, eu acompanhei parte da história do vosso pastor. O vosso pastor precisa de muita oração, porque o que Deus tem honrado ele, esse lugar de honra. Não honra para se ensoberbecer, mas para servir melhor, com mais qualidade à sociedade e ajudar a repreender o avanço do poder das trevas em vários ambientes. É honra. Tá, você não entendeu, eu vou tentar desenhar de outra forma para você. A Bíblia nos diz no livro de 2 Reis que havia uma mulher, a viúva de Sunem, quando Eliseu e Geazi passavam por ali, ela viu que eles eram homens de Deus, falou assim: marido, vamos construir aqui em casa um quartinho no andar de cima, para que quando os homens de Deus, eles possam descansar. Vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, para que todas as vezes que eles passarem, eles possam descansar. Certo momento, o profeta disse assim para Geazi: olha, essa mulher tem sido muito boa para nós. O que é que ela precisa? E Geazi disse: ela tem tudo, o marido é próspero, eles têm campo, plantação, mas elas não têm um filho. Então Eliseu diz assim: então vamos fazer o seguinte, vamos orar para que Deus dê um filho a ela. A Bíblia diz que aquela mulher teve um filho. Nasceu o filho, o menino cresceu. Só que passou um tempo, aquele menino veio adoecer e morrer. A mulher então fez o quê? Você conhece muito bem a história. Colocou o menino no andar de cima do quarto e foi procurar o profeta. Chegou no profeta e falou: olha, você disse que eu ia ter um filho, eu não pedi um filho, agora o filho que está lá na minha casa morreu. Vá até lá e ore por ele. A Bíblia diz que então Eliseu saiu de onde estava e chega na casa daquela mulher, na sala, no ambiente de cima, no quarto onde ela havia preparado. E a Bíblia diz que Eliseu se deita sobre o menino e o menino ressuscita. Para você entender agora, bem desenhado, no andar de cima tem milagre. Aplauda Jesus. No andar de cima tem milagre. Deus não quer uma igreja no raso. Deus não quer uma igreja na mesmice, conformado com o mundo, com os ataques. Não, Deus me trouxe aqui para dizer que Ele tem um novo nível para a sua vida. Foi isso que aconteceu com Saul. O Samuel disse assim: Saul, agora você vai para um lugar acima dos outros. Os 30 que estão lá vão ficar lá embaixo, mas você vai sentar lá em cima. É isso que o Senhor... meu irmão, eu não vim aqui como pregador, como teólogo, eu vim aqui como um profeta de Deus para dizer para você nessa noite que Deus tem um lugar de honra. Deus tem um lugar de honra para você. E não acaba aqui não. Olha o que o texto continua a dizer. Sabe, 3 horas, mas vamos em 1 hora ver o que dá para fazer aqui. E Samuel então levou Saul, o servo, para a sala. Ele deu lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas, e disse ao cozinheiro: traga-me a porção de carne que eu entreguei a você e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse assim: aqui está o que foi reservado para você. Só para crente pentecostal que quer ter chama do Espírito acesa nessa conferência, depois que eu falar, você vai dar um glória a Deus bem alto. Além de Saul
ser colocado no lugar de honra. O melhor de um animal, de um carneiro, de um cordeiro, de uma ovelha, de um boi, de um frango, é a coxa, é o pernil. Todo ano, né, dezembro, a gente come, né? Ah, vamos comprar um pernil, né? Do animal da sua preferência. Ei, a melhor parte daquele animal foi colocada para Saul. Levante a sua mão direita, de olhos abertos, eu quero profetizar sobre a sua vida. A melhor parte Deus tem reservado para a igreja viva. A melhor parte Deus tem reservado para os sedentos, sedentos pela presença dEle, sedentos pela chama do Espírito, por aqueles que não se conformam. A chama do altar continuará sempre acesa, mas a chama do altar da tua vida também precisa estar acesa. Pastor, mas tem coisas que ainda não estão fáceis. Eu vou te dar um motivo, pela Bíblia, porque é que as coisas não estão dando muito certo lá. Você pode não gostar, mas isso é de Deus. Me desculpe, jovens. Me desculpe, mas é uma grande verdade. Depois que desceu, versículo 25, depois que desceu Saul do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço da sua casa. Versículo 26, ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: levante-se e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu com Samuel. Preste atenção. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao teu servo que vá à frente. Fique aqui você um instante para que eu dê a você uma mensagem da parte de Deus. Queridos, eu vou te dar uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero que essa palavra tenha grande sentido sobre a tua vida para mudar o destino seu nessa conferência. Tem pessoas que vão andar com vocês até um determinado nível. Nem todos que estão andando com você vão entender o que você entende, viver o que você vai viver, receber o que você vai receber. Por isso que eles precisarão ser deixados à parte. Você precisa romper essa aliança com aqueles que são invejosos, fofoqueiros, murmuradores, aqueles que são extremamente carnais. Nós temos visto nesses dias um ambiente, um espírito de Zé Pilintra querendo governar nossa nação. Aonde você vai, tem uma distribuidora de bebida, os nossos jovens estão se perdendo na bebida, nas drogas, estão se perdendo aí fora. Ei, Deus me trouxe aqui como uma voz profética para dizer: alguns precisarão ficar afastados do caminho para que você se fortaleça nele, para que você seja uma voz profética. A palavra do Senhor diz: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que nele esperam. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo. Enquanto eu estava na roda do café com amigos, irmãos, que ficavam um falando mal do outro, falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de liderança, falando mal da própria ovelha. Eu falei: não, isso não tá. Porque quando eu ia tomar café com um, aquele um falava do outro. Quando eu ia tomar café com o outro falava mal daquele. Aí eu fiquei pensando assim, caiu a ficha. Eu tive um revelamento. Eu tive uma discernição. Fiquei pensando, quando eu não estou, eles vão falar mal de quem? Falei, ó, larguei. Irmãos, a minha vida melhorou de um jeito. Pensa num homem que tem paz no coração. Porque eu não sou mais motivo dos outros ficarem fazendo os seus pré-conceitos. Sabe por quê? Porque nós deixamos de viver a vida que Deus tem para nós, porque queremos viver a vida semelhante à do outro.
ajustar o nosso relógio com o relógio do outro. Não, você precisa ser você mesmo. Deus vai te usar como você é. Deus vai te usar, amado irmão. Ei, não queira inventar moda, não queira enfeitar o pavão. Deus vai te usar como você é e aonde você está. Se você está aqui plantado, a Bíblia diz que nós somos comparados a árvores plantadas junto aos ribeiros que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que você fizer vai prosperar. A palavra que Deus tinha aqui era para Samuel. A palavra que Deus tem é para você que está aqui hoje. O que Deus tem para você é para você, meu irmão. Não é para o fulano, não é para o ciclano. A bênção que Deus tem para você, cultive ela, porque é para você. Vai refletir para os outros, mas é mais tarde. Lembra da história de José? José precisou se afastar dos seus irmãos, passar por todo aquele processo do deserto, pelo processo da prisão, da vergonha, mas no momento certo, ele chamou seus pais e disse: agora eu quero toda a minha família aqui, porque agora vocês vão ver o que Deus fez na minha vida. Ah, só quem está preparado para viver esse ambiente dá um glória a Deus bem alto. Só que isso, opa, a igreja começou a entender o que Deus tem. Agora que você começou a entender o que Deus tem, eu quero finalizar com essa parte. Olha o que diz capítulo 10, a partir do versículo de número 3. Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, o outro 3 pães e o outro uma vasilha de couro cheia de vinho. E eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães e você deve aceitar. Versículo 6. E o Espírito do Senhor se apossará de você. Eu vou finalizar aqui. Queridos, vamos fazer um resumo aqui para a gente entender isso. Enquanto Saul estava preocupado com as jumentas, ele não conseguiu viver o propósito de Deus. Enquanto você fica preocupado com as coisas medíocres dessa vida, você deixa de viver o extraordinário de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, Deus é o Deus que te sustenta. Ele cuida, amado irmão, de mim, de você nos mínimos detalhes. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Ele queria apenas revelar o plano dele. E aqui eu quero que agora você fique de pé. Quer que a chama do Espírito se mantenha acesa? Receba essa palavra. Olha que interessante, a Bíblia diz: 3 pães, 3 cabritos e a couraça de vinho. Cabrito, cordeiro, carneiro, ovelha, isso fala de provisão. Talvez você entrou aqui hoje, até quer sair cheio do Espírito Santo, mas é tanto problema por causa da escassez, da dívida, preocupações, sejam lá, irmãos, com coisas pessoais, cartão de crédito, prestação do imóvel, da casa, do carro, empréstimo pessoal, empréstimo consignado, empréstimo dos outros, é tanto empréstimo que você não consegue mais nem dar glória a Deus com grande alegria, porque você está focado apenas nesse problema. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer que Ele é o provedor na tua vida. Ele é o provedor na tua vida, porque Ele é um sacrifício vivo. A segunda palavra que eu quero que você receba nessa noite, amados irmãos, pedi para vocês cantarem. Vocês são abusados, hein? Eles ficam de pé e começam a cantar. Ao meu som vocês cantam. Só você pediu desculpa. Bem baixinho. Posso perder a piada, né? Bem baixinho, só para que eles ouçam. A segunda palavra diz que aqueles homens estavam levando pães. Pães fala de provisão. Jesus é o pão da vida que desceu do céu